Mas a questão aqui é que a maturidade, ela nos traz essa visão. E a maturidade só vem com o quê? Com o Espírito Santo. Teve até uma pessoa aqui dentro da igreja, estavam fazendo um estudo e me vieram perguntar assim, quer dizer que eu só posso avançar depois que eu tiver o Espírito Santo? Basicamente isso. Mas se você reparar, a partir do momento em que você aceita Jesus, o Espírito Santo já faz parte da sua vida. Quem se lembra da primeira semana em que você aceitou a Jesus? Muitos disseram para você, não, esse não é o caminho. Mas você falou, não, é o caminho sim. É o melhor caminho sim. Muitos disseram assim, segue nesse caminho aí, ó, porque Deus vai te revelar lá na frente o melhor e o pior. E Ele sempre revelou, não revelou? Então é isso. O discípulo maduro, ele não foge. Antes do Pentecoste, a insegurança fazia eles se esconderem, correrem. Como eu falei, logo que Jesus é preso, todo mundo foge. Você tem fugido do Evangelho? Fugido de ser cristão? Ou você tem corrido nesse caminho? Após serem cheios do Espírito Santo, trocaram o medo pela ousadia. Encararam as ameaças com firmeza. O discípulo maduro não se esconde, ele se posiciona, mesmo que custe caro. O que aprendemos com isso? Que a maturidade espiritual nos faz firmes, mesmo em meio à perseguição. Obedecer vale mais do que agradar. Eu aprendi isso quando ajudei a minha esposa a estudar pedagogia. E pedagogia, para quem não sabe, é o estudo do estudo, ou como se ensinar, não é? E teve um estudo que eu nunca esqueci. Inclusive foi ela que me colocou isso na cabeça. Ela falou assim, você sabia que a criança, ela precisa de limites para se sentir amada? Sem limites, ela não se sente amada? Se uma criança vai lá, e eu vou dar um exemplo prático, vai lá e põe a mão na tomada. Quando você fala assim, não, ela não continua? Ela fala assim, não. Ela vai tentando, porque ela quer saber qual o limite que você vai impor. Aí você vai lá e tira ela de lá. Aí ela sabe, aqui é o limite. Eu não estou falando nem de disciplina, eu estou falando do básico. Quando você fala para o seu filho assim, você não pode fazer isso. Você está orientando, você está dizendo, ó, isso não pode. Talvez ele não entenda, na maioria das vezes não entende. Eu sempre digo que passei por 5 adolescências e todas foram diferentes. Na última, que era gêmeos, né, eu falei assim, agora eu vou tirar de letra. Não é igual, gente. Nem os gêmeos são iguais. Então é sempre diferente. Sempre. O limite é sempre diferente para cada um. Então obedecer vai sempre valer mais do que agradar. Hoje a minha filha a minha netinha veio com a gente, né? Minha filha falou assim, não, mamãe não tirou, não. Eu falei assim, a gente precisa orientar a Luana, minha filha, né? Porque quem manda aqui é ela, não o bebê. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos enquanto ela ainda tem essa oportunidade, né? Quem manda aqui é ela, não o bebê, né? Então, nesse sentido, obedecer vai ser sempre melhor do que agradar. A gente quer agradar, eu sei, mas obedecer é mais importante. Se alguma coisa te tira do caminho, obedeça ao Senhor, porque obedecer sempre vai valer mais do que agradar. E por último, a última lição aqui, antes da gente finalizar, mas ainda tem uma conclusão. O discípulo maduro persevera em todas as estações. Espera aí, quer dizer que no frio, na chuva, no calor, basicamente isso. No calor das emoções, no calor do dia a dia, quando você briga, quando você discute, quando você não concorda, você é discípulo nesses momentos
Ou você é só um seguidor? Jesus, espera aí, fica aqui do lado. Espírito Santo, não fica em mim não, fica aqui do lado. Aí você vai me perdoar, mas você fala assim, segura aqui, Espírito Santo. Segura aqui que eu vou dar um jeito, né? O discípulo maduro, ele sempre persevera. Não chegou, não veio a bênção, não veio a promessa não chegou. Senhor, Tu és um Deus de promessas. Tu tens sido fiel, ainda que eu seja infiel. O Senhor é fiel. O Senhor não muda. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ah, mas espera aí, eu me desviei, eu busquei outros caminhos, eu fiz outras coisas. O Senhor, Ele continua sendo o Senhor. Ele sempre vai encontrar um caminho. Sabe quando você desvia de um caminho? Ontem, né, estava tendo um show aqui no Tietê, e aí você procura outros caminhos para chegar até a igreja, não é isso? Se alguma coisa te impede de chegar até o Espírito Santo, Deus revelará novos caminhos. Se alguma coisa te impede, Deus revelará novos caminhos. Pensa nisso. E eu vou usar um exemplo prático nosso. Eu queria que esse prédio fosse comprado pela Igreja Central. Eu gostaria. Coração do Giovanni, tá bom? Perdão, pastor. Mas eu queria trocar esse piso desde o primeiro dia. Revelação agora, gente. Eu queria trocar esse piso desde o primeiro dia. Desde lá de 12 anos atrás eu entrei aqui e falei, a gente precisa fazer uma oferta para esse piso aí. Eu era diácono ainda na igreja. E falei para o Glauber, falei para o pastor anterior. Falei, piso, né? Hoje eu estou indo embora e o piso é o mesmo. Era a vontade do Giovanni? Era o agradar o Giovanni? Não. Deus poderia ter feito? Deus poderia ter comprado esse prédio, dado para nós? Poderia. Por acaso Ele não tem poder para isso? Ele não é o dono do ouro e da prata? Mas porque Ele não fez, entenderemos logo mais. Logo mais a gente vai entender. Sabe aquele quando você muda de casa e fala assim, mas eu gostava tanto da casa antiga. Aí você muda para casa assim e fala assim, nossa, que casa ótima, que maravilha, que glória. E aí eu parafraseio a Bíblia, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Você crê? Aleluias. Antes do Pentecoste, todo mundo estava sem direção clara. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para onde ir. Eu só tinha uma promessa. Fiquem. A promessa. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Não saiam de Jerusalém. Por que eu não saio de Jerusalém? A ordem é essa. A promessa é essa. O Senhor vai te dar, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai fazer, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai colocar nas tuas mãos. Por quê? Porque no momento certo você vai ficar sabendo. No momento certo você vai ficar sabendo. Senhor, me prepara para a tua promessa. Me prepara para essa promessa. Me prepara para esse momento. Me prepara para tocar teclado no culto. Deus te preparou, glória a Deus. Me prepara para esse momento. Deus te prepara para tudo. E eu gosto de preparação, de falar sempre sobre Moisés. 40 anos no Egito. 40 anos no deserto. Para depois passar mais 40 anos no deserto, porque foi isso. 80 anos no deserto. Para chegar lá na pontinha, porque a promessa que Deus não fez para Moisés,
qual foi a promessa que Deus não fez para Moisés? Você vai entrar na Canaã. Moisés, eu preciso de alguém que leve. Eu preciso de alguém que vá. E é você. O que a gente geralmente associa sobre a missão e a promessa é que vamos ter o galardão disso. Vamos ter o prêmio. Nem sempre o prêmio. E isso é maturidade. Isso é maturidade. O prêmio pode não ser seu, mas você vai ter que levar alguém até o prêmio. Você vai ter que levar alguém até a promessa. Você vai ter que levar alguém até lá. Sabe quando você dá uma sugestão, uma orientação e a pessoa voa? A pessoa fala assim, nossa, esse cara aí voou, foi incrível. Porque era para ele. O prêmio era dele, não era seu. Me senti muito coach com essa frase. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Maturidade, gente, o ensinamento que fica aqui é: maturidade é quando a nossa fé continua firme, mesmo sem resultados visíveis. A nossa missão se torna prioridade. Eu queria aqui, essa frase veio, obrigado, Jesus. Os pastores, aqueles que têm um ministério, eu queria falar para vocês, a nossa missão, ela é prioridade. Não importa se aqui, não importa se acolá, não importa se próximo, se distante, se nesse local, se em outro local, que a nossa missão seja a nossa prioridade. Que o nosso amanhã esteja nas mãos de Deus. Que Deus faça o que Ele quer conosco. Que Deus faça o que Ele quer conosco. Glória a Deus. E para fechar, vamos concluir isso com alguns ensinamentos interessantes. O Pentecoste, gente, ele não veio só para um evento sobrenatural. O Pentecoste não foi um dia. Não foi o dia. Sim, comemoramos esse dia, e esse dia é importante, sim. Mas o Pentecoste foi a virada. Foi o dia em que não éramos mais apenas seguidores de Jesus. Nós éramos cristãos, como em Antioquia fomos conhecidos. Atos 11. Nós éramos cristãos, as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, ó, você é cristão? Desculpa uma brincadeira. Então, sabe quando você sabe inglês e a pessoa fala assim, fala inglês então. Né? Você é cristão? Ó, tô com a perna machucada aqui. Ora aqui então. Você é cristão? Tô com um familiar meu no médico. Você pode orar? Eu acredito que ele não orou para o familiar, né, se perder no médico, né? Ele pediu oração para quê? Ah, você é cristão? Estou com um problema financeiro. Ora por mim. Estou precisando disso. Então é assim. Se você é cristão, você vai precisar orar por alguém. Você vai precisar orar por alguém. E essa virada, ela é importante para a nossa jornada espiritual. Estar na presença de Deus é uma coisa incrível, maravilhosa, como nós sentimos nesta manhã. Mas amanhã, quando estivermos no nosso trabalho e a pessoa tiver um problema, ser Jesus aonde estamos é sobrenatural. Estar com Jesus é maravilhoso. Ser Jesus, que nós possamos ser cristãos, que nós possamos ser Jesus aonde quer que estejamos. Ah, Giovanni, quer dizer que a gente vai virar um ser divino? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que fazer o que Jesus faria no seu lugar. O que Jesus faria no seu lugar. Ele não deu apenas dons em nós. Ele nos deu raízes. Raízes. Esteja arraigado
no Espírito Santo. Esteja ligado, conectado. Sabe aquela raiz que não sai, e que quando sai leva tudo, que deixa marca. Quando você sair deste lugar, deixe marca. Fala assim, olha, o Giovanni morava aqui, o Giovanni não mora mais. Oh, era uma bênção, Giovanni. O Giovanni trabalhava aqui. Nossa, mas esse lugar era tão melhor quando o Giovanni estava. Esse lugar era tão melhor. Você deixe marcas boas, marcas do Espírito Santo por onde você passa. Marcas do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder, ele não veio para você se exibir, veio para você testemunhar. Uma das coisas que eu acho mais linda dentro do nosso evangelho contemporâneo é o testemunho, que edifica a fé. Quando eu sei que você conseguiu alcançar uma bênção, eu me alegro e falo assim, Senhor, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Glória a Deus. Se o Giovanni, que é o Giovanni, virou pastor, glória a Deus. Qualquer um pode. Glória a Deus. O Senhor sabe dos nossos desejos e anseios mais secretos. O secreto, só o Espírito Santo sabe. Sabe quando nem o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra consegue discernir o que está em teus olhos, o que está em tua vida? O Espírito Santo é o melhor. É aquele que entra e fala assim, eu sei o que você está passando. E eu sei que se você estiver comigo, você vencerá. E lembre-se que vencer nem sempre é levar o prêmio. Para fechar, eu tenho uma pergunta para vocês, para orarmos. Você quer ser um discípulo cheio do Espírito Santo? Amém? Não. Você não entendeu. Você quer ser um discípulo cheio do Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É isso, Jesus. É isso, Senhor. Então, faça como os discípulos e seja um discípulo e não um seguidor de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado por esta oportunidade de servir ao Senhor. Vamos nos ajoelhar mais um pouquinho. Busque ao Senhor e peça a Ele, Senhor, me faz um discípulo. Me faz um discípulo. Me faz um discípulo. Me faz um discípulo, Senhor. Aleluias. Muito obrigado por estar aqui e investir o seu tempo nesse conteúdo. Espero que Deus tenha falado diretamente ao seu coração. Se você quer crescer mais na sua fé, inscreva-se nesse canal e ative também o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que vai edificar a sua vida. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu creio que a palavra de Deus pode abençoar vidas. Agora na sua tela está aparecendo aqui em algum lugar outro conteúdo como este, para edificar a sua fé, abençoar a sua alma, aprofundar o seu entendimento na Bíblia e fazer você crescer em Cristo. Muito obrigado por estar comigo até aqui, que Deus abençoe imensamente a sua vida. Lembre-se, a Bíblia é simples, a gente aqui complica.